Saudações, amigos e amigas aqui do nosso espaço Shri Ramana Mandir, YouTube. Muito bem, há uma, há uma certa subversão espiritual que Shri Ramana Maharishi produziu dentro do contexto do Advaita, da filosofia não dual e da espiritualidade como um todo, mas especialmente dentro da filosofia não dual, quando esta acredita que o desenvolvimento do conhecimento do saber védico possui uma ordem de evolução. Essa ordem de evolução acontece em pelo menos 3 passos, que é o Shravan, ouvir a verdade do ser, a verdade védica e a verdade do Vedanta, por exemplo. Esta verdade é aquela que indica que o nosso próprio íntimo, a nossa interioridade, o nosso senso de ser e existir é Brahman, é o próprio substrato da natureza toda, digamos, a realidade última, ou o ser. Seguido então de Manana, que é a reflexão a respeito dessa verdade. Então essa verdade ela é entregue por intermédio do testemunho dos sábios, dos gyanis, dos gurus, dos shastras, das escrituras. Então, após ouvir, ter a audição desta verdade, vem o Manana, que é a reflexão sobre esta verdade, que no Tantra é mais evocado como Tarka, mas é o mesmo sentido de reflexão, de pensar, de meditar, no sentido de buscar a compreensão intelectual daquela verdade declarada. E em seguida, Nididhyasana, que é o assentamento dessa verdade a fim de que esta verdade se torne uma verdade experimentada, que ela deixe de ser o testemunho do sábio e passe a ser o testemunho do aspirante, do devoto, daquele que está, do sadhaka, né, que está se colocando na disciplina para realizar a verdade védica, a verdade espiritual não dual, de que o meu ser é Brahman e Brahman é o meu ser. E quando isso é executado, quando esse caminho do ouvir contemplado, do ouvir meditar, no sentido de ponderação, reflexão e assentamento acontecem com vigor, força, intensidade suficiente, isso é como que um clareamento interno, um esclarecimento, produz então a iluminação. A iluminação nada mais seria do que jogar luz sobre os aspectos limitados que impedem a evidenciação objetiva de que o nosso ser, o nosso Atman, é Brahman. Pois bem, essa seria a jornada comum a todas as jivas, a todas as almas individualizadas, a todas as almas encarnadas. No caso de Shri Ramana Maharishi, aconteceu o contrário. Ele primeiro teve moksha, para depois existir um Ijravana e um Manana. Ou seja, ele primeiro teve a experiência inequívoca de ser o próprio ser, do Atman reconhecidamente compartilhando o mesmo ser e existir do todo. E mais tarde ele veio a saber que essa experiência de unidade que ele experimentou aos 16 anos de idade, na verdade era a experiência demandada dentro desse universo da espiritualidade e era semelhante, idêntica, mais do que semelhante, idêntica com o testemunho dos sábios. Então ele primeiro vivenciou moksha para depois então experimentar Manana e Sravana. Isso porque as pessoas que se aproximavam dele, alguns sadhus, compartilhavam as escrituras, faziam leituras para ele
e foram apresentando desta maneira inúmeros conceitos que permeiam este universo da investigação, do Vedanta, do Yoga, do Tantra, se tornando um erudito, um conhecedor profundo desses conceitos e da maneira como esses conceitos eram apresentados. Então, em vários momentos, em conversações, Shri Ramana é abordado para falar um pouco a respeito desses conceitos e como eles foram apresentados para ele posteriormente o seu despertar, e ele desde a infância tinha uma habilidade, o dom de uma memória de elefante, uma memória de Ganesha, e ele conhecia muito, era uma verdadeira enciclopédia ambulante de conhecimento védico, yogi, tantrika, Shaiva, Shakta, enfim. Então ele podia debater com facilidade, com tranquilidade a respeito de diferentes proposições e pontos de vista filosóficos ou darshanas. No entanto, novamente, só para frisar, não aconteceu esse caminho natural, digamos assim, o caminho o esperado. Não cumpriu-se a expectativa de primeiro ouvir a verdade, ponderar sobre ela, meditar nela, assentar ela em si e finalmente alcançar moksha. Foi justamente o inverso o que se deu com Shri Ramana. Não é uma exclusividade na vida de Shri Ramana. Outros sábios, Bala Yogis, né, que são yogis crianças, passaram por situação semelhante. Ele não foi o único a passar por esse tipo de fenômeno, digamos assim. Mas certamente se tornou muito conhecido por isso e é algo a gerar um certo assombro. Tão jovem, realizando moksha e posteriormente dominando como bem dominou os diferentes darshanas. Nossa próxima leitura é justamente o processo do despertar de Shri Ramana Maharishi. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.